Como é bom estar na casa do Pai, né? Só não põe os pés na cadeira, tá? Porque na casa do Pai fica bem à vontade às vezes. Então, nós somos descendência de Adão e Eva. A Bíblia fala que Deus, então, criou Adão e Eva, e a eles deu uma direção, a eles deu uma ordenança, a eles instruiu, e que eles deveriam, então, cultivar, trabalhar, procriar, multiplicar, tudo aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Porém, num determinado momento, Eva, ela é, então, manipulada pela serpente, por Satanás, dá ouvidos, então, a Satanás, e ela vai e come do fruto que Deus disse que não deveria comer. Ali a gente tem a primeira concepção do primeiro pecado, da desobediência. E ela então se multiplica. E então Deus vem e diz para Adão e Eva, agora por tua causa, tudo vai ser amaldiçoado. Por tua causa, a maldição ela vai se instalar, ela se instalou em toda a face da terra, sobre todos os homens. Eu e você fomos amaldiçoados por causa da desobediência de Adão. Aí já começa a primeira maldição hereditária. Somos filhos de Adão, somos filhos de Eva. Mulheres que tiveram aqui parto normal, tiveram dores? Sim. O Senhor disse, as mulheres terão dores. Ali diz também que a mulher, o desejo dela será para o seu marido. Opa, entendeu direito, né? Para o marido. E é fato que hoje, querendo ou não, a mulher geralmente, ela tem prazer em fazer aquilo que agrada o marido. Mas também Deus diz que a mulher agora seria governada pelo marido. E é o que as mulheres tanto lutam para não ser. E ao homem, então, veio a maldição sobre toda a terra, sobre tudo. E então veio essa maldição. Ali inicia a primeira maldição sobre todos nós, queridos. Mas eu quero também trazer um exemplo prático de algo que a Bíblia também demonstra. A gente já viu a história do irmão Dácio, e aqui é uma realidade. E se a gente olhar a vida de cada um aqui, nós sentarmos e conversarmos, nós vamos identificar, a hora que nós começar a puxar a nossa raiz genealógica, várias maldições que existem instaladas na minha e na sua família. Só que isso também aconteceu em mais pessoas que a Bíblia relata. Mas antes eu quero ler Romanos 5, verso 12. Olha o que a Bíblia diz, testificando sobre Adão. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte, ela passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos nós pecamos. A Bíblia diz que todos pecamos e todos foram destituídos da glória de Deus. Destituídos. Nós perdemos o direito de sermos então chamados filhos de Deus. Nós perdemos o direito de viver eternamente com o Senhor por causa do pecado, uma maldição que nós herdamos por meio de Adão. E no verso 13, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir, que o nome se chama Jesus Cristo. Adão, ele é o primeiro homem, ele foi o primeiro a pecar, ele foi o que deu a abertura para a criação e para toda a humanidade, ele foi o primeiro. Mas ele, como homem, como carne, ele não conseguiu, e ele pecou. E todo o pecado, toda a consequência do pecado veio sobre também toda a humanidade. Mas agora vamos ler então sobre um homem que a Bíblia fala muito, e que a Bíblia também chama que ele é o homem segundo o coração de Deus, 2 Samuel, capítulo 12, verso 9 até o 12, onde vai falar sobre o grande rei Davi. E a Bíblia diz que, porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele,
aqui foi uma pergunta que foi feita a Davi. Porque o profeta chega a Davi porque ele tinha cometido algo que para qualquer um de nós, se nós olharmos o irmão e dizer assim, meu Deus, tu fez isso? Tu não quer andar perto desse irmão. Tu não quer nem ter contato, não quer nem falar com esse irmão. E aí o profeta vem e diz para ele, por que tu desprezou a palavra do Senhor fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher você tomou por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. A maldição sobre Davi, gente, ela tem origem no pecado. Por quê? Porque Davi, num tempo em que os reis deveriam ir para a guerra, Davi estava de boa no palácio. E ele avista essa mulher chamada Betseba. E ela disse, a Bíblia, que era uma mulher muito bonita. E então ele manda trazer essa mulher. Ele coabita com ela e essa mulher engravida. Porém, o seu marido estava em guerra. E o marido volta. O marido volta. E Davi, sabendo que a mulher estava grávida, ele tenta fazer uma trama. Fazendo ele deitar com ela, para que então desse a entender que o filho era dele, e não de Davi. Porém, o homem honrado diz, os meus irmãos então em guerra, em batalha, eu vou vir para minha casa, descansar e deitar com a minha mulher. Não, 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 não. E Davi pensou, ixi, meus planos deu errado. O que eu faço? Não tenho o que fazer, vai ser descoberto. Então, Davi escreve uma carta, pelas mãos de Urias, manda entregar ao capitão e manda ele voltar para a batalha. E Davi então manda colocar Urias na frente da batalha. Naquele tempo não tinha revólver, né? Naquele tempo não tinha granada, não, era na espada. Então era homem a homem. E os primeiros que morriam eram os primeiros que estavam na frente. E Davi manda colocar ele nos primeiros. E Davi, então Urias morre. E Davi então, agora eu pego para mim. Agora o corpinho é meu. E ele realmente faz isso. Porém, o profeta chega a Davi e repreende Davi, conta uma história, uma parábola para ele, e Davi então vê o mal que cometeu e se arrepende. Porém, nesse texto, Deus fala o que aconteceria a Davi por conta do pecado de Davi, que a espada não se apartaria mais da sua casa, e que o próximo dele, da sua casa, iria tomar as mulheres dele. Como assim? Que história é essa? Ali Davi, então, é amaldiçoado nesse momento. E o cumprimento dessa palavra se dá logo em seguida, em 2 Samuel, capítulo 16, verso 20 a 22. Então disse Absalão, ele é filho de Davi. Ele disse a Aitofel, dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Disse Aitofel a Absalão, coabita com as concubinas de teu pai. Quem era o pai dele? Davi, que deixou para cuidar da casa. E em ouvindo todo Israel que te fizeste odioso para com teu pai, animar-se-ão todos os que estão contigo. E como é que ele faz isso? Verso 22. Armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado, e ali, à vista de todo Israel,
ele coabitou com as concubinas de seu pai. Para vocês entenderem a história, o que aconteceu aqui, Davi teve vários filhos, e uma das filhas, chamada Tamar, e um filho chamado Amnon. Amnon se apaixonou pela irmã Tamar. Ele se apaixonou por ela. E disse que chegou a ponto de quase ficar doente, que ele queria a irmã para ele. Porém, um amigo do diabo, um amigo dele diz e trama: não, vamos ajeitar para ti aqui, tu vai pegar a tua irmã. Bem assim. O que acontece? Amnon vai e pega a irmã. Amnon vai e toma a irmã. Só que Absalão ficou indignado. Não aceitou tal situação. E então, ele faz algo. Ele vai e trama para matar o seu irmão, Amnon. Absalão vai e num dia chama o irmão para uma caça e mata o irmão. Aqui se cumpre aquilo que foi dito a Davi: a espada não vai se apartar da tua casa. E aqui então Absalão mata o irmão, Davi fica indignado, expulsa ele de casa. Depois passa alguns anos, Davi então diz que ele pode voltar, e Absalão trama contra o pai. Trama contra o pai, arrebata o coração da nação e faz o quê? Levanta o exército e vem contra o próprio pai. E aí, acho que fecha a porta, pastor, faz favor. Estão em guerra lá. E aí, então, Absalão armou uma guerra contra o pai, levanta um exército e vai, então, contra o pai. O pai, para não matar o filho, foge. E Absalão, então, acaba se declarando rei naquele momento, e aí ele faz isso. Davi foge, deixa suas concubinas, e aí, então, o conselho do diabo vem: pega as mulheres do teu pai. De novo, cumprindo aquilo que foi dito sobre Davi. Amados, isso é o que acontece também nos nossos dias, isso também sobre as nossas vidas. O pecado, ele é a porta para as maldições da nossa vida. O pecado, ele é a porta para que toda espécie de mal possa se manifestar e trazer vários e vários prejuízos para nós, até nos dias de hoje. As maldições, elas afetam toda a nossa vida. Elas afetam o nosso espírito, afetam a nossa alma e afetam também o nosso corpo, a nossa vida espiritual, a nossa vida sentimental, os nossos sentimentos, as áreas das nossas emoções, e também a nossa vida material, o nosso corpo, tudo que envolve a nossa vida material. E para comprovar isso, eu quero trazer, primeiro falando sobre as maldições que influenciam o nosso espírito. Lá em Isaías 59, verso 1 ao 3, fala a respeito disso, fala que a consequência dessas maldições é a morte espiritual. Eis que a mão do Senhor ela não está encolhida, para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. E uma das coisas que o ser humano ele mais quer, ele quer a presença de Deus. Ele quer uma divindade sobre ele, porque se não fosse assim, cada um de nós que aqui está, em algum momento da vida, não tinha ido fazer qualquer tipo de coisa. Muitos que estão aqui provavelmente já um dia foram tomar um passe, já foram e foram numa benzedeira porque queriam uma bênção, já foram talvez numa casa de ocultismo porque queriam um resultado de alguma coisa, já financiaram algum tipo de sacrifício. Muitos de nós aqui já fez algo porque entende que há algo maior do que nós mesmos e que através dele nós podemos conseguir alguma coisa. Por quê? Porque às vezes a gente fala de Deus, aprendeu sobre Deus, mas parece que Deus não fala com a gente. E o texto diz: a mão do Senhor ela não está encolhida, e nem ele está surdo para que não possa ouvir. Mas então, por que é que as coisas não acontecem? Por que é que então eu procuro outras coisas? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus.
e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. E o 3, porque as vossas mãos, elas estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Então, a maldição, ela faz com que nós tenhamos morte espiritual, não tenhamos relacionamento, contato, resposta, intimidade com Deus. E Deus, quando criou o homem no Éden, quando criou Adão e Eva, Deus, ele tinha prazer no relacionamento, tanto que a Bíblia diz que logo após eles pecarem, o que aconteceu? Deus veio e ficou procurando, Adão! Chegou a hora do nosso café, bolinho de chuva. Adão, onde tu está? Cadê tu, Adão? Olha que incrível, Deus procurava o homem, e agora Jesus disse, vinde a mim. Agora é nós que temos que procurar o Senhor. E aconteceu isso, aconteceu essa morte espiritual. Então a maldição, ela afeta o nosso espírito, ela nos separa de Deus, e o homem fica perdido no sentido espiritual da coisa. Por quê? Porque acaba buscando outros sentir, outros moveres, tentando no intuito de completar, preencher algo que na verdade só Deus pode preencher. A maldição também afeta a nossa alma. Olha o que diz Provérbios 21, 23. O que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. A nossa alma, onde fica o centro das nossas emoções, dos nossos sentimentos. A nossa alma, onde está relacionado todo esse tipo de situação. Porém, quando existem maldições, quando o homem não está no centro da vontade de Deus, problemas emocionais, problemas psicológicos acabam se manifestando nas nossas vidas. Hebreus 12, 14 e 15, olha também o que fala sobre a alma. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, brota no homem, por causa da separação de Deus, por causa dessas maldições, por causa do pecado, né, vai brotando amargura, vai brotando perturbação. E a pessoa, então, ela vai ficando cada vez mais entristecida. Quantas vezes será que você já, na sua vida, meus queridos, com coisas simples, coisas bem simples, você já se fechou, você já ficou deprimido, você ficou bloqueado, você se afastou dos outros, de amigos, de parentes? Por quê? Porque existe algo que lá dentro ainda não foi transformado, não foi curado, não foi liberto, não foi restaurado. O texto ele diz que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação. Nós não vamos ser perfeitos, mas nós precisamos buscar nos santificar, sem a qual ninguém verá o Senhor, diz o texto. E a gente precisa atentar de maneira diligente, como diz o texto, para não ser faltoso, separando-se, ou seja, afastando-se de Deus. E também não haja nada, nenhuma raiz de amargura, porque dela brotando vai causar perturbação, e assim nos contaminando. E a terceira coisa que realmente uma maldição afeta na nossa vida, e há muito na palavra que comprova isso, é o nosso corpo, é a nossa vida material. Olha o que fala em Marcos 6, 12 ao 13. Então, saindo eles
pregavam ao povo que se arrependesse e expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. O nosso corpo, ele é muito afetado por causa do pecado. Amado, primeira coisa que afeta o pecado em nós é o espírito. Separa o homem de Deus. Quando o espírito ele é mortificado por causa do pecado, ele falta a presença de Deus, porque o vivifica o homem é o Senhor, é a presença de Deus, é o Espírito Santo. O que acontece? Primeira parte da nossa vida que é afetada, então, é o espírito, e o espírito sendo afetado, afeta a nossa alma. Porque quando o espírito ele está longe do Senhor, a nossa alma ela começa a ficar angustiada. Quando o homem não está na presença de Deus, ele tem o hábito, ele tem o costume, ele conhece a Deus, e ele peca, a alma dele começa a ficar perturbada. E a terceira coisa que afeta é o corpo. A pessoa perde a alegria. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Então, o contrário também é verdade. O coração triste não deixa o rosto feliz. Não deixa o rosto formoso. Deixa abatido. E começa assim. A tristeza, ela começa a se manifesta pelo rosto, a amargura começa a se manifesta pelo rosto, e é fato, e você vai saber, porque não precisa ser muito especialista em comportamento humano, para você ver uma pessoa que está triste, para você ver uma pessoa que está amargurada, para você ver uma pessoa que está com o coração amargurado, você vê no semblante da pessoa, você vê no comportamento da pessoa, você vê como a pessoa, ela fica bloqueada. Então, a maldição, ela afeta toda a nossa vida. Espírito, alma e corpo. Eu quero trazer de maneira bem prática alguns exemplos dessas manifestações das nossas vidas. E eu quero que você agora preste muita atenção. O que esses espíritos, por meio dessas maldições, vêm trazendo para nós. Uso excessivo de álcool. A Bíblia não condena, ela não proíbe o álcool, mas a Bíblia diz que a gente precisa tudo fazer com moderação. Tudo me é lícito, nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar me dominar por nenhuma dessas coisas. Amém? O Senhor diz que a gente deve se encher do Espírito. Então, pessoas que veem como histórico o vô alcoólatra, o pai bebe até os canecos, quando vê o filho tá também. O irmão Dácio compartilhou, o vô era um espelho para ele. E o que ele fazia? Paieiro junto. O que aconteceu com o vô? Começou a ter problemas respiratórios. Só que o vô, o que aconteceu? Um dia, faleceu. E o espírito que agia na vida do vô, morreu com ele, gente? Não. O espírito, ele procura um lugar aonde pousar. E ele vai achar um lugar. Quem que era o espelho do vô? Quem que era uma pessoa querida do vô? Quem que era alguém que também tinha práticas e semelhanças com o vô? E ele vai. E ele procura. Então, uso de álcool, uso de drogas, fumo, como já foi dito aqui, prática de jogos de azar. A pessoa tem práticas, por quê? Porque na família também tinha. Mentira, pessoas que têm o hábito de mentir. Pode ver, a avó era especialista. A mãe aprendeu, o filho, e assim vai. A Bíblia diz que Deus ele visita a iniquidade, o pecado do pai nos filhos, até terceira e quarta geração. Mas a Bíblia também reforça e diz que Deus ele faz misericórdia até 1000 gerações. Então esses espíritos, queridos, que atuam e atuaram nos nossos antepassados, eles vão de uma maneira ou outra tentar atuar na nossa vida hoje. Outra coisa, palavrões. Faça uma análise, comece a procurar na sua família.
Da onde é que vem essas coisas na nossa vida? Pornografia. Pessoas que têm um desejo desenfreado sobre pornografia. Pessoas que gostam de consultar adivinhos, né? Cartas, tarô, horóscopo, meu signo. Podia me perguntar qual é o teu signo? Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Abre o jornal, nem sei mais se tem jornal ainda, né? Olhar. Antigamente, né? Quando era mais novo, era assim. O pessoal abria o jornal, vamos ver como é que é meu dia. Tava uma revelação por dia ali. Como, gente, isso? A mesma coisa para milhões de pessoas? Ué? É só um pouquinho de bom senso. A gente vai ver que não faz sentido as coisas, né? Então, gosta de consultar, gosta disso, gosta daquilo, gosta do mundo espiritual, mas não gosta de fazer aquilo que Deus fala. Outra coisa, pessoas que têm prazer, por exemplo, em coisas de terror, violência. Toda sexta-feira um filme de terror é o meu negócio. O que tem ali? O que tem nesses filmes de terror? Deus, né? Não, claro que não. Mas está se alimentando, está abrindo porta, porque esses filmes são consagrados a demônios, a espíritos, a entidades demoníacas. E eles são transferidos através dessas coisas. Outra coisa, assuntos imorais, né? A pessoa gosta de assuntos, livros, coisas, revistas, coisas que não fazem o maior sentido para alguém que quer andar em santificação no Senhor. Omissão. A pessoa, tudo ela, vou ver, hoje não dá, não consigo, deixa que eu vou ver. Sempre empurrando com a barriga. Vai ver como que é a família, vai ver como que é o pai, vai ver como que é a mãe. Vai ver se não tem algo assim também parecido. Pessoa que tem, às vezes, complexo de rejeição. Tudo ela se sente inferior. Tudo ela se sente que parece que ninguém gosta dela. Tudo ela se sente que parece que ninguém nota. Não, porque eu... E aí faz uma supervalorização do si e uma rejeição que ninguém aceita ela. Sentimento de culpa. Vive se sentindo culpado. Se vitimizando pelas coisas. Pessoa que tem um ódio no coração, tudo ela odeia. Ela tem ódio, ela não pode ver uma coisa, é algo assim, maior do que ela mesma, ela não se contém. Pessoas que têm uma amargura no coração, né? A amargura, gente, é algo que é amargo e que vem de um problema de relacionamento. Essa amargura sempre vem de um problema de um relacionamento, com alguma pessoa, que alguma coisa que alguém disse, que alguma coisa que um familiar, e geralmente é uma pessoa de perto e não de longe. Porque de longe eu não dou bola, nem me conheço, não conheço, mas de perto dá. Né? Pessoas com ansiedade, uma ansiedade excessiva, para qualquer coisinha, ela respira, já respira assim, sabe? E aquilo domina ela. Uma certa vez eu estava num retiro, e com uma jovem até, e ela ficou totalmente paralisada. Ela se deitou no chão, numa posição de feto. Totalmente paralisada, porque uma crise de ansiedade. Uma crise de ansiedade. Pessoas que têm em si a obstinação, a teimosia, só ela está certa. Ela não aceita nada, não aceita uma opinião diferente, ela está certa, nunca dá o braço a torcer. Ciúme, inveja. Cuidado, porque isso também é um espírito. Uma soberba, a pessoa ela sempre sabe mais que os outros. Ela sempre se coloca num patamar um pouco mais elevado que os outros. É um tipo de arrogância. Pessoas que querem se vingar. Alguém falou alguma coisa, agora vai ver. Ainda mais se ela tem um determinado poder.
Ainda mais se ela trabalha, às vezes, numa empresa e ela detém um cargo, né, de supervisão ou de gerente. Se qualquer colaborador faz alguma coisa que ela acha que é ruim, agora vai me pagar. Vingança. Preguiça. Até preguiça, espírito. Rebelião. Pessoa que gosta de causar rebelião, que gosta de trazer pessoas para perto, para causar coisas e fazer uma rebelião. Existem dois tipos de rebelião. Existe a rebelião passiva e a ativa. A passiva é aquela que ela fica com ela lá dentro. Ela ouve, ela escuta, ela vê e tudo ela assim, ela não aceita, ela fica indignada, ela fica com ela. E a ativa, aonde ela então externa para outras pessoas e arrebanha mais pessoas que têm a mesma opinião, o mesmo espírito. Egoísmo. Pessoas que são extremamente egoístas, somente o eu, né? Não abre a mão para nada, pessoa que não compartilha nada, pessoa que está lá com o guarda-roupa, que não sabe mais onde botar a coisa, nem serve mais porque já está uns 30 quilos de diferença, mas não abre a mão, egoísta, espírito, enfermidades, pessoa que está toda hora doente, pessoa que sempre tem uma enfermidade, pessoa que tem coisas crônicas, espírito. Perturbação mental. A pessoa está sempre ali com uma perturbação, sempre perturbada, é um espírito. Ganância, espírito. Avareza, espírito. Ganância, quer, mas já tem assim, eu não tenho onde botar, o cofre já está lotado. Mas quer mais? Ganância é diferente da pessoa, como é que é a outra palavra? Ambição. Ambição é eu querer coisas melhores, não tem problema. Ganância é assim, não é suficiente nunca. Né? Amém? Avareza não abre a mão, é que nem mão de boi, né? Sabe? Não abre a mão para nada. Ai, quem sabe hoje, amor, a gente já está economizando um tempo, vamos na pizzaria, tá louco? Né? Ai, um salgadinho, não, Deus o livre, tá louco? Olha quanto custa. Avarento, avarento, avarento. Falar de dízimo, oferta perto dele, então já sai correndo. Né? Murmuração. Nunca nada está bom, tudo reclama, tudo tem uma justificativa, tudo tem alguma coisa. Pessoa supersticiosa, ai, cuidado, a vassoura, né? a escada, o chinelo, desvira o chinelo. Superstição, gente. Uma vez eu conversei com um rapaz, eu fiquei apavorado. Ele dizia assim para mim, não, pastor, os passarinhos vêm e falam comigo. Hã? Aí, não, pastor, que eu estava ali, aquela cadeira, e a lâmpada, tu viu, piscou, pastor, Deus está falando. Senhor, misericórdia. Tudo tem uma coisa, sabe? E aí transfere, às vezes, as coisas do passado para agora, porque para as coisas de hoje, as coisas de Deus, e mistura, né? Cuidado, gente. Então, gente, até algumas experiências traumáticas, às vezes, podem levar com que espíritos venham e tragam maldição para a nossa vida. Acidente. Às vezes a pessoa sofreu um acidente, bateu o carro, sei lá, alguma coisa, e a pessoa fica traumatizada. Não anda mais, o Deus o livre, não passa dos 62. A pessoa fica traumatizada, para ela, a gente olha assim, mas está louco? Né? Não. E ela fica num pânico. É um trauma. Pessoa que às vezes foi traída. Ela não sente segurança com ninguém mais. Ela não sente que pode confiar em mais ninguém. Eu passei por isso. Quando jovem, eu fui traído. Né? Tinha um relacionamento, guri, piá, e uma menina me traiu. E eu fiquei assim, gente, eu fiquei, como se diz,
não desolado, mas eu fiquei assim, ó, eu não confiava em mais nenhuma mulher. Não confiava. Não confiava. Se ela dizia para mim assim, porque eu vou, eu digo, então tu vai e eu vou para cá. Não. Não confiava. Por quê? Porque eu sofri com aquela traição e eu não conseguia confiar em mais nada. Deus me curou. Deus me libertou disso. Hoje a Dani nem está aí, pode ver, ó. Eu confio nela. Amém? Espancamento. Às vezes, até como criança, né? O pai, a mãe, sei lá, exagerou um pouco, ou enfim, aconteceu alguma situação, ou a mulher, às vezes, apanha. Tem mulher que apanha, né? E às vezes também tem homem que apanha da mulher, né? Mas, enfim, causa um trauma, vira um problema na vida. Excesso de disciplina. Filho de militar, então, que o diga. Né? Nossa, a vida dele tem que andar miudinho. Aí conhece, né, um parceiro, uma parceira, vai casar, nossa, é complicado. Fica complicado, por quê? Porque não é assim. É assim. Aborto, sofrer um aborto, causa um trauma. Fica complicado. E tudo isso, meus queridos, de uma maneira ou de outra, vai influenciando sobre a nossa vida. E se a gente não buscar se libertar dessas condições, dessas maldições, nós vamos viver uma vida subjugada. E eu quero trazer então para vocês aqui como que nós vencemos as maldições, amém? Você quer saber? Então vamos ler Romanos 5, 17 ao 19. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pode continuar. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Amém? Por meio de um que foi Adão entrou a maldição, mas também por meio de um que é Jesus Cristo veio a redenção, veio a justificação, veio aqueles que se tornarão então livres e libertos. Glória a Deus por isso. Lá em 2 Coríntios 5,17, olha o que diz a palavra. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, é novo, não tem mais nada. As coisas antigas já, as maldições, aqueles velhos hábitos, toda a culpa, tudo já passou, e eis que se fizeram novas. Mas para quem está em Cristo, nós precisamos estar em Cristo, porque Ele foi o segundo Adão, Ele veio e por meio da cruz, Ele venceu e nos resgatou de toda e qualquer maldição sobre nós. E a gente precisa entender, queridos, que estar em Cristo não é muitas vezes essa vida de crente que a gente leva. Olha o que fala Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação, não tem mais condenação, para quem está em Cristo. Se você está em Cristo, se você está sob o jugo de Cristo, não existe condenação, não existe maldição, não existe espírito que vai permanecer. Amém? 1 João 5,18. Olha que maravilhoso. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus
não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, ele o guarda, e o maligno não lhe toca. Mas o que ele começa dizendo, queridos? O diabo, ele não toca em quem não vive no pecado. Então ele diz, mas todo aquele que é nascido não vive em pecado. O que foi que abriu a porta para que nós fôssemos amaldiçoados? Pecado. E quem não vive no pecado, o maligno, ele não toca. Não tem espírito, não tem maldição, o maligno não toca. Ele não vai tocar. Ele não vai mais trazer qualquer espécie de mal sobre o teu espírito, sobre a tua alma e sobre o teu corpo. Mas nós precisamos estar em Cristo. Nós precisamos guardar os nossos passos, o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo, para que isso possa frutificar para o reino de Deus. E lá em Mateus 12, 43 ao 45, a gente precisa estar atento, porque quando nós estamos em Cristo, olha o que a palavra de Deus diz. Quando o espírito imundo sai do homem, quando a pessoa ela aceita Cristo, quando a pessoa ela reconhece, quando a pessoa ela está em Cristo, o espírito imundo sai. Amém? E aí o que acontece? Ele anda por lugares áridos, procurando um repouso, procurando um familiar, procurando uma nova pessoa. Porém, não encontra. Amém? Que ele não encontre, em nome de Jesus, mais na sua vida, na sua família, na sua descendência, porque o Senhor faz misericórdia até 1000 gerações. E ele diz ainda no 44, por isso diz, então eu voltarei para a minha casa, donde saí. E tendo então voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. E aí? Então, ele vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. O que acontece quando nós damos espaço para o Senhor entrar na nossa vida? E nós então entendemos que é melhor andar com Cristo e começamos então a rejeitar, a moldar, a transformar a nossa mente, como diz lá em Romanos 12:2, porque nós não mais nos conformamos com essa vida de pecado, mas agora a gente entende que é melhor andar com Cristo do que andar no mundo. Naturalmente, esses espíritos eles têm que sair, porque aonde habita o Espírito de Deus, a luz de Deus, as trevas não podem permanecer. A luz rompe as trevas. A luz dissipa as trevas. E aonde houver trevas e houver luz, não vai haver comunhão. Não vai haver habitação. Só que a pessoa se converte, a pessoa vem a Cristo, e ela começa a vir, ela é livre então dessas cadeias, dessas prisões, que são esses espíritos que vão prendendo a gente nesses hábitos, nesses comportamentos que eu falei aqui. E a pessoa então ela se livra. E aí o que acontece? Agora ela se sente bem, agora ela se sente em paz. Mas ela começa a relaxar, ela começa a se acomodar, porque agora, não, agora está tudo certo, agora eu vou só num culto. Não vou ler a Bíblia. Não precisa orar todo dia. Aí o que acontece? Aquele espírito vai, não encontra o lugar, mas ele conhece o endereço antigo. E aí o que ele faz? Ele volta. E ele vai dar uma olhadinha e vê que está tudo limpinho lá, não tem ninguém ocupando. Nem o Espírito de Deus mais. E aí o que acontece? Para não tomar pau sozinho, né? Para ficar mais forte o negócio, ele busca mais 7. E aí a Bíblia diz que o estado dessa pessoa se torna pior do que era antes quando ela aceitou a Cristo. Queridos, que a gente não permita que isso aconteça nunca mais sobre as nossas vidas.
sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos. Porque quando nós entendemos a verdade, ela tem que fazer parte dia a dia sobre as nossas vidas. Lá em João 5,14, olha o que aconteceu aqui. Jesus ele fala isso, ó. Mais tarde, Jesus encontrou o homem que ele tinha curado lá no tanque de Betesda. O homem, 38 anos, paralítico. Ele fala para o homem, encontra ele depois e diz, olha, que já estás curado, tá vendo? Tá liberto, tá vendo? Tá curado, tá vendo? Não tem mais maldição, tá vendo? Tá em paz, tá vendo? Tá alegre. Olha o que eu estado agora, olha o que eu fiz pela tua vida. Não peques mais. Por quê? Porque se isso acontecer, coisa pior vai suceder na tua vida. Tá vendo, gente? Tá vendo porque às vezes a gente tá na igreja, a gente parece que tá andando com Deus e parece que tá tudo difícil, tudo piorando, parece que vem um monte de coisa e não vai. Porque a gente vai permitindo, sorrateiramente, e não vai dando bola mais para um pecadinho. Uma mentirinha. Isso não dá nada. Dá muito. É só a porta que o diabo quer para ele entrar de volta. Mas isso aqui não tem problema. Para quem conhece a verdade, para quem entende, para quem experimentou, tem muito problema. Tem muito problema. E está aqui a prova. Jesus falou, se tu continuar, se tu voltar, o teu estado vai ser pior. Imagina, ele ficou 38 anos paralítico, o que pode ser pior que isso? Hein, meus queridos? E Mateus 11, 28, 30, então, é necessário, meus amados, para que a gente permaneça livre, aprender com Jesus. Ele diz, então, agora vinde a mim. Lá no Éden, Deus ia até Adão. Agora vocês têm que vir a mim. E todos que estáis cansados, todos vocês que estão sobrecarregados, então eu vou aliviar. Mas Jesus, ele dá alívio, só que ele quer mais do que alívio. Ele quer mais do que trazer um momento de calmaria quando as coisas estão numa tempestade. O que ele quer? Agora tomem sobre vós o meu jugo e aprendam comigo. Por quê? Porque eu sou manso, eu sou humilde de coração. Então vocês vão achar um descanso para a vossa alma. E não é qualquer descanso, queridos. É um descanso para a eternidade, é um descanso para a vida toda, é um descanso todos os dias. É um descanso para sempre. E ele diz em João 14,6 que ele é o caminho, ele é a verdade. E só nele existe a verdadeira vida. E João 15,7, para nós encerrar. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Amém? Quantas coisas talvez você tenha ansiado, tenha orado e tenha pedido, hein, queridos? E talvez porque existem algumas coisas, algumas fortalezas espirituais aí sobre a sua vida, alguns legados hereditários, alguns espíritos familiares ainda trazendo sobre a sua vida um peso, um jugo. É Cristo que vai e pode nos libertar. Amém?